Oi, Fábio. Tudo bem, Fabiano? Como é que vai? Tudo em paz? Tudo certo? Boa noite. Boa noite. Esperando dar o horário aí. Legal. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeito. Você está me ouvindo ou está baixo? Tá ótimo Eu vou também. colocar aqui o fone. Quando eu coloco o fone, dá uma bela melhorada, viu? Quando faz sem. Agora tô com fone. Tá Aumentou ouvindo bem. melhor? Tá Aumenta, bem. né? Tá, vou até baixar o volume meu aqui. Dá uma mudada violenta. Sim, Ó, o Edgar, dá até uma cenada pro Edgar aí. Edgar é lá do grupo do joelho lá da Escola Paulista. O Alcir que tá entrando agora legal. aí foi meu técnico de basquete lá da Escola Paulista também. Ele falou para mim que gosta. Aliás, através do Alcir, ele que postou o vídeo que você faz de gratidão no grupo de basquete da Escola Paulista, daí que eu te conheci. Legal, legal. Esse vídeo Daí rodou. esse vídeo rodou. É, Oscar Simões, ó, Oscar Simões é um filósofo aí, filósofo do Oriente, é indiano. legal, fantástico. Pessoal, vamos esperar dar 8 horas para não começar antes. Perfeito. Boa noite, Oscar. Oscar, boa noite. Edgar é professor, hein? Edgar já falou boa noite, professor. O professor é ele. Daí assisti bastante dos teus vídeos aí. Quando dá 1 hora, eles cortam. Eles avisam para mim aqui, faltando 2 minutos, já começa uma contagem regressiva, né? Tá, deu uma cortada Daí. agora. A minha imagem cortou ou foi a sua? Não, a minha tá funcionando bem. Eu tô vendo você Não, normal. tá bom, é que a sua deu uma cortadinha transitória aqui. A internet ela dá umas falhadas, aí não tem jeito. Vamos ter que Não, ter sem problema. paciência. Né? Às vezes se dá uma falhada feia, porque às vezes acontece, daí a gente tenta mudar para o 4G, porque essa hora a Tá internet é bom, muito usada tá e bom, aí já combinado. daí tem que tentar rapidinho tentar mudar para o 4G. Bom, deu 20 horas aí, vamos começar? Porque a gente já está perdendo tempo por causa Dos da 60 contagem minutos. dos 60 minutos, que já começa a contar da hora que entra. Maravilha. Bom, deixa eu apresentar aí me apresentar primeiro, que tem os seus convidados aí que não me conhecem. Meu nome é Fábio Pacheco, sou do grupo do Joelho da Escola Paulista de Medicina, então me formei médico na Unifesp, depois eu fiz medicina esportiva, depois eu fiz ortopedia e traumatologia, depois eu fiz joelho, depois eu fiz meu mestrado e estou lá até hoje com os residentes e meu cargo lá no grupo do joelho chama SET, que é do ensino e treinamento. Então, na Unifesp até hoje. O meu convidado hoje aí é o Fabiano Mulan. Ele também é da Universidade Federal de São Paulo. Ele fez neurologia lá, é formado na Universidade Federal do Espírito Santo. E ele é médico assistente do Departamento de Neurologia da Unifesp. Ele também é preceptor da residência de neurologia da Unifesp, especialista em neurologia cognitiva e do comportamento, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e tem um mestrado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Acho que se a gente falar tudo o que você é, não vai caber. Então vamos parar por aí que já está bom, né? E nem precisa, né? Nem precisa. Vamos começar, que é o mais interessante aí, falar dos assuntos, que tem muita coisa legal aí. Sim, vamos embora. Bom, começar falando um pouquinho do seguinte. Já que entraram uns filósofos aí que eu vi, Aristóteles, ele falava que para você ser ético, ou assim, ou melhor, o ser ético é aquele que tem como hábito a prática das boas ações. Então eu queria saber de você se é possível uma pessoa mudar seus hábitos. Como que o modo automático, que ele é tão combatido no mindfulness, como um vilão da desatenção, que aprisiona a mesmice e impede, juntamente com a preguiça e aquela sensação ruim que a gente tem de incapacidade, como que impedem as mudanças de hábito? Então vamos lá. O hábito, coitado, ele vem sofrendo um declínio na sua moral e no seu respeito nos últimos anos, muito porque a gente acabou construindo hábitos ruins. Mas o hábito é uma saída da natureza genial
para lidar com aquilo que é regular da nossa rotina e da natureza. A nossa consciência não dá conta de processar tudo o que acontece ao nosso redor. Portanto, tudo aquilo que é regular e eu não preciso da minha atenção completa, eu internalizo isso de uma forma inconsciente para que eu possa lidar com essa regularidade de uma forma fácil, rápida, com pouco custo da consciência. Então, o hábito é essencial para a sobrevivência. Sem hábito é impossível ter um cérebro saudável funcionando adequadamente. A questão toda do hábito é que, como eu, na maioria das vezes, não sou eu que defino ele, porque, na verdade, ele acaba sendo criado pela rotina que a minha família coloca, a minha cultura coloca, a minha universidade coloca, quando eu entro num outro momento, num outro contexto, por exemplo, de quarentena, e eu percebo que os gatilhos mudaram e aquele hábito já não faz mais sentido, parece que eu não consigo puxar onde começa e onde termina o hábito para fazer diferença. E aí é nessa percepção de que o hábito não está adequado a um novo contexto que a gente fica bravo com ele. Ou quando a gente percebe, por exemplo, que porque não nos ensinaram um hábito de saúde mental, quando a gente se depara com sofrimento mental e procura um equilíbrio de saúde, de repente nos escapa a maneira de construir uma rotina adequada para a nossa saúde mental. Como agora na quarentena, onde as coisas que me fazem saudável, como as outras pessoas, o propósito do trabalho e tudo, de repente, isso tudo se instabiliza e eu não sei muito bem como é que eu reconstruo. Então é possível sim, só que a ideia toda é, primeiro, coitada do hábito, ele não é o fim do mundo. E segundo, a gente tem que só respeitar essa complexidade e a maneira que ele é criado para poder mudar. Então dá para mudar sim. Eu vi um vídeo seu muito interessante com uma monja lá do Zen Budismo, né? E eu estou fazendo nesse momento um curso online de Zen Budismo e tem aulas com essa monja aí, que ela é muito legal, aliás. E vocês falaram muito sobre o eu. Então, através dos nossos pensamentos, através das nossas experiências dos sentidos, né, as experiências sensoriais, e permeado um pouco pela razão, a gente forma o nosso eu. Esse eu que a gente forma, Fabiano, ele é verdadeiro ou ele é uma ilusão? Existe uma mente que é 100% lúcida? Se eu responder isso aí, eu viro Buda, né? Mas Não, vamos você lá. me dá... Nesse sentido, esse vídeo, a gente fez esse vídeo, na verdade o vídeo não foi gravado junto, mas depois a gente deu uma aula junto que foi muito legal. O Buda foi, e ainda é um dos maiores neurocientistas que já pisaram na Terra. Assim. O Buda com certeza ficaria bem feliz aí de rever um pouco da evolução da ciência para legitimar muito do que ele falou. E aqui é importante explicar a diferença de ilusão e de alucinação. Então, assim, a ilusão é aquilo que existe, mas eu vejo um pouquinho diferente. Então, existe algum traço dessa realidade, mas eu exagero ou vejo ele de uma outra forma. A alucinação é quando não tem nenhum traço desse fato na realidade e eu estou criando ele realmente quando, por exemplo, eu ouço voz de alguma pessoa que não está no ambiente ou vejo uma pessoa que não está no ambiente. Por que eu estou explicando isso? Porque o eu, ou alguma parte dele, parece sim ser real. Mas a maneira que nós construímos, especialmente na sociedade moderna, onde o indivíduo virou um Deus, isso definitivamente é uma ilusão. Não existe nenhuma parte do cérebro humano que você consegue identificar e falar, olha, tá aqui a parte que chama eu, tá aqui a parte que eu percebo. Do ponto de vista neurocientífico, o eu são vários processamentos paralelos que vão acontecendo e que o seu cérebro vai juntando para construir essa ilusão. Isso vale para tudo que você imaginar. Então, por exemplo, percepção visual. Eu tô vendo o celular que a gente está conversando fora da minha cabeça, mas essa imagem está sendo refletida de dentro da minha cabeça. E do mesmo jeito que, teoricamente, eu estou conseguindo ver o 3D, existem lesões cerebrais que podem destruir o template 3D do mundo. E eu deixo de ver 3D, por exemplo.
mostrando que muito do que a gente percebe do mundo fora é uma ilusão. Da mesma maneira, a percepção que eu tenho de que eu estou aqui... A gente não tem a impressão que eu estou aqui atrás do meu olho falando? Você do mesmo jeito? Isso eu consigo com uma máquina de estimulação magnética transcraniana, que eu mudo, ativo ou diminuo a atividade do parte do cérebro, te fazer se ver lá no canto de cima da sala, de você se vendo, ou se ver debaixo da mesa se olhando. As experiências de quase morte, onde a pessoa sai do corpo, você consegue simular isso em laboratório com tranquilidade. E aí, mostrando o quê? Essa ilusão de que eu sou delimitado pela minha pele é uma construção contínua do meu cérebro. E se ela é construída, ela pode ser desconstruída. Muito do nosso eu vem da cultura também. Essa ideia, a gente começou a conversa legitimando um ao outro. Você mostrando a sua carreira e eu mostrando a minha carreira. É como se a nossa sociedade precisasse que a gente legitimasse de forma muito individual. E tanto você quanto eu, como todo mundo que está ouvindo sabe, ninguém se forma sozinho. Tem uma frase bonita que são necessários 2 cérebros para formar uma mente. A mente minha e sua é uma confluência de todo mundo antes de nós e todo mundo que a gente vivencia, paciente, amigo, professor, e é isso que vai moldando, é isso que vai sendo absorvido e reconstruindo a nossa mente o tempo todo. O que o cérebro faz que é fantástico é desses recortes absurdos, físicos, cognitivos, afetivos, dá essa ideia do eu. E aí olha que interessante para a gente fechar parcialmente esse assunto. O eu ele é necessário e ele é presente de forma individualizada na grande maioria das sociedades animais sociais. Como é que a gente mede isso? Olha que fantástico. Por exemplo, tem um teste clássico que a gente faz com as crianças com 1 ano, que a gente bota elas no espelho para ver se elas estão se reconhecendo, certo? Se elas sabem que ela é ela. Aí você faz assim no nariz dela e ela faz assim, não no espelho, mas nela mesma. Você consegue fazer isso com um elefante, você consegue fazer isso com um gorila, com um bonobo, com um chimpanzé, o gorila menos, mas dá para fazer em alguns. O golfinho faz isso, a orca faz isso. Nenhuma surpresa, todos eles têm cultura, literalmente cultura, eles têm conhecimentos passados de geração em geração acumulando, e onde existem espécies sociais e culturais, existe um benefício da construção do eu nessa interação. E o ser humano, como um primata ultrasocial, e se tem uma coisa que nós somos fantásticos e que somos muito distintos de todas as espécies, é a questão da ultrassociabilidade. E onde eu tenho sociabilidade, eu tenho eu. E eu acho que é aí que a gente se perdeu. O eu faz sentido com o todo, não isolado. E é por isso que o Buda e todo mundo que foi sábio ainda consegue vivenciar isso, tenta nos mostrar que isolado, como a gente está vivendo agora na quarentena, isolamento sempre foi punição, a gente não basta sozinho, né? Então é importante, talvez, usar a neurociência, mas também toda a sabedoria antiga, Jesus, Buda, todo mundo aí que falou, e falou com palavras diferentes a mesma verdade, a gente depende um do outro. Tá. Vou continuar nesse gancho aí de lucidez que você está falando, que também nas suas palestras você cita bastante um Nobel de Economia, que é Daniel Kahneman. Isso. E um assunto extremamente interessante, né? Ele ganhou o Nobel da Economia falando se a gente pode confiar nas nossas próprias tomadas de decisões e nos nossos próprios julgamentos. Você pode falar sobre isso? Vamos lá. Claro que não dá para resumir o trabalho de um Nobel, mas é legal. O Kahneman, na verdade, é um psicólogo, né? Ele, junto com Tversky, que foi um parceiro da vida dele todo, que morreu antes do Nobel, foi uma pena, que foi um grande parceiro dele da vida toda. Eles perceberam que, na economia especialmente, existia uma visão do ser humano que chamava Homo economicus. O Homo economicus é o cara que toma decisão exclusivamente pela razão, tentando sempre otimizar, portanto, seu benefício pessoal e individual. Naturalmente, essa ideia aqui não é assim, é uma perturbação da ideia do próprio Adam Smith. O Adam Smith entende muito bem o contexto humano, ele tem um livro sobre emoções, inclusive,
e isso foi ignorado na construção do capitalismo na segunda metade do século XXI. Mas o que foi muito claramente percebido pela neurociência e pela psicologia, o Kahneman foi esse capitão, é que essa visão que a economia tinha do ser humano é absurdamente absurda, é absurdamente ridícula, é absurdamente incongruente com o que a gente vive normalmente. E o que eles perceberam? Que o cérebro humano, e aí voltando um pouquinho, a gente começou falando de hábito, é mais ou menos hábito. O cérebro humano tem duas grandes características para lidar com a complexidade da vida. E vale a pena, esse é um bom resumo do cérebro humano. A primeira é ignorando a complexidade do mundo. Como é que eu faço isso? Eu absorvo através da minha cultura teorias que respondem às minhas grandes questões da vida e a partir dessas teorias eu construo uma sociedade e uma ideia de mundo e vou viver a partir dali. A maioria das culturas e religiões são dessa maneira e a partir dessas certezas que eu crio, eu vou ignorando aquilo que não encaixa e, na verdade, se puder, eu mato quem fala diferente do que eu estou falando. A segunda é transformando aquilo que é regular em hábito. Fantástico, que é o que a gente estava discutindo no comecinho da nossa live. A terceira maneira de entender essa complexidade, que é uma maneira mais recente nossa, é criar um método para que essa complexidade possa ser absorvida. Isso é ciência. E através da ciência, que é esse método que surgiu na Grécia Antiga, na Arábia do século X e IX, mas infelizmente acabou, na Grécia também, que foi absorvida por outras culturas que não construíram, mas desde o Iluminismo, a gente absorveu essa metodologia na ciência, e o que você faz hoje operando o joelho é muito melhor do que há 10, 15 anos atrás, exatamente porque a gente aprimora, porque a gente não entende hoje o que a gente sabe como verdade absoluta, é que a gente foi entendendo que a gente poderia entender melhor o próprio mecanismo cerebral. E aí o que o Kahneman percebeu? Que para lidar com a complexidade do mundo, o cérebro criava atalhos, que ele chamou de heurísticas. E esses atalhos, dependendo do contexto, me levava a erros, que ele chamou de viés. Então viés é o erro causado pelo atalho do meu cérebro, que chama heurística. São os dois nomes mais importantes aí. E eles já descobriram, Kahneman e mais centenas e milhares de pesquisadores, centenas de vieses. Na verdade, o tempo todo o cérebro está usando atalho para lidar com o mundo. E aí eu volto a elogiar as heurísticas como eu elogiei o hábito. Ainda bem, Fábio, não daria para a gente processar o tempo todo a complexidade do mundo. A nossa consciência, que hoje é tão louvada e tão colocada num pedestal, a capacidade de processamento dela em bits por segundo é ridícula, a ponto dela não tolerar processar nem o que chega pela minha visão. Quanto mais tolerar tudo que chega de afeto, que é interocepção, tudo que chega no meu tato, tudo que chega cognitivamente que eu estou raciocinando. Então o atalho é necessário para isso. E por que ele ganhou o Nobel em economia? Porque isso influencia completamente a perspectiva que a gente tem quando eu vou fazer compra, quando eu vou... Por exemplo, agora de quarentena, a gente é inclinado a tomar uma série de decisões que são as piores possíveis. Então, por exemplo, o Kahneman estudou, igual aconteceu com a Bolsa agora que implodiu. Todo mundo que tem dinheiro na Bolsa agora, ficou, além da quarentena, está chorando pela Bolsa. O que o Kahneman mostra é que a pior hora, se você não conhece de verdade a Bolsa, os seus mecanismos e a maneira, se você é ignorante e tem um conhecimento superficial, a pior coisa que você pode fazer é permitir que essas grandes flutuações da Bolsa te façam tomar decisões. Esse é o pior momento para o ignorante fazer a decisão. Mas é aí que ele mostra? Que tomar aquela decisão de vender na alta e vender na queda e comprar na alta são as decisões piores possíveis, hoje até mais disseminadas, mas é como a maioria de nós pensa, por exemplo, nas ações. São dezenas. E aí, por exemplo, vamos falar até de uma importante. Um dos mais famosos é o viés de confirmação. O viés de confirmação é, num mundo complexo, num texto complexo, em qualquer interface complexa do mundo, eu vou dar mais valor ou vou selecionar as informações que casam com a minha crença do mundo. Então, por exemplo, eu vou assistir Globo News, CNN, qualquer jornal, vai falar do meu político favorito e eu vou ignorar tudo aquilo que fala contra dele e vou absorver exatamente aquilo. Ou pior ainda, no meu Instagram, Facebook, Twitter, eu vou cortar do meu timeline todo mundo que fala contra o que eu acredito,
só vou me manter ali dentro, crio uma bolha virtual que me polariza cada vez mais e eu perco a capacidade, pela perda da diversidade, de saber conversar com as pessoas sobre política, religião ou qualquer fato controverso da nossa sociedade. E é importante, eu estou trazendo exatamente por isso, porque o viés de confirmação com as mídias sociais ficou tão forte, a gente criou bolhas tão pesadas, que a gente está destruindo, infelizmente, uma das competências mais importantes da nossa sociedade, que é o diálogo. E isso a gente precisa pensar e pensar logo, porque, por exemplo, a gente está vivendo uma crise de saúde, que está vivendo uma crise política por falta de diálogo, causado por um dos vieses, que é o viés de confirmação. Muito bom. Inclusive, acabei de ver meu anestesista aí, e ele falou que agora, além de anestesista, ele é economista. Então, quem sabe ele aproveitou aí os teus ensinamentos para aprimorar. Porque ele falou que agora só estuda economia. Bom, Fabiano, essa segunda-feira agora, 2 dias atrás, eu tenho um grupo de estudo de filosofia. E eu mesmo, por acaso, fiz uma apresentação, e o tema era desejos, que é uma das emoções, né? E Aristóteles escreveu sobre desejo versus razão. Isso há 360 anos antes de Cristo. E esse tema até hoje está em voga, né? Como que você consegue, através da razão, dominar seu desejo? Existe o desejo, ele está num compartimento, a emoção está num compartimento separado da razão, ou a emoção faz parte da razão e é indissociável? Tem como dominar desejo? Vamos lá. Tem um psicólogo social fantástico que vale a pena ler qualquer livro dele, chama Jonathan Haidt. O Haidt é H-A-I-D-T. Esse cara é fantástico, ele tem vários TEDs, ele tem 3 livros que são brilhantes, qualquer um que lê que você vai ficar feliz. Um que chama, eu vou traduzir apesar de não ter tradução, A Hipótese da Felicidade, The Happiness Hypothesis. Aí esse livro é de 2008, 2009, esse você vai adorar, porque o livro é o encontro das sabedorias antigas com a psicologia atual. Então o livro é fantástico, ele vai falar sobre felicidade, vai falar sobre tomada de decisão, vai falar sobre sociabilidade, sobre tudo isso. Ele tem um outro livro que fala muito bem sobre esse momento atual nosso. Esse tem tradução, que chama Mente Moralista, The Righteous Mind, como pessoas do bem brigam por religião e política e etc. É um livro grande, mas muito bom, que ele fala dessa neurociência. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque não existe a possibilidade de nenhuma tomada de decisão ser exclusivamente racional. A razão não é um atributo divino que é encaixado no cérebro humano, ele é totalmente dependente da emoção. No seu vídeo agora, infelizmente, bem nessa hora, hein? Não sei se é... Alô, tá vendo? Tô ouvindo. Voltou. Estava num momento crucial aí. Momento crucial. Isso. E aí o que é importante, assim? Voltando um pouquinho na pergunta anterior, um dos principais vieses, além da confirmação, chama viés heurística afetiva. Não é nem viés. Heurística afetiva. O que é heurística afetiva? É o atalho que o cérebro faz, que ele vai buscar no mundo tudo aquilo que me faz sentir bem. É bem parecido com o viés de confirmação, mas o viés de confirmação é um pouquinho mais cognitivo. Esse é assim, aquilo que me faz sentir bem até que prova o contrário está certo. E olha que interessante, a gente toma decisões, e aí eu vou te dar um exemplo bem bonito. Eu tenho um paciente que ele teve um trauma, ele bateu a cabeça. E olha que loucura, ele machucou a conexão da emoção, que é o sistema límbico, com a razão, entre aspas, que é o frontal dorso lateral que está aqui. Ele não consegue escolher entre o pijama preto ou branco. Ele não consegue escolher o investimento que ele vai fazer. Ele não consegue escolher se ele vai jantar chinês ou japonês ou Outback. Por não conseguir simular afetivamente a repercussão da decisão dele, ele não toma nenhuma decisão. Quem quiser ler isso mais aprofundadamente, O Erro de Descartes, Antônio Damasio, livro clássico, um pouquinho chato, então não é o livro mais gostoso para você ler, mas ele mostra o quê? Em vários pacientes, quando você lesa a conexão da razão com a emoção, não há tomada de decisão. Não existe a possibilidade de tomar razão
Porque a razão, apesar dela ter um componente em parte distinto da emoção, ela é completamente dependente. E aí é por isso que o Jonathan Haidt, eu estava falando dele isso antes, porque ele faz a seguinte analogia. Ele fala que a razão é um homem sentado em cima de um elefante. E por que elefante e não cavalo? Primeiro, porque o elefante é maior. E segundo, porque o elefante é menos domável do que um cavalo. E aí não é que não dá para conversar com o elefante a ponto de não conseguir subir em cima dele e talvez frear ou talvez virar ele para um lado para o outro. Mas é que se eu não tiver uma conversa muito boa e um treinamento muito bom, e é chave do livro dele, da hipótese da felicidade, e por isso a importância da meditação, da terapia e de uma cultura adequada, se eu não alinho, vamos dizer assim, as alturas do meu cérebro de razão e emoção, e com altura eu não quero dizer nenhuma hierarquia de valor, é só uma questão meio... O próprio Aristóteles dividia, né, como se fosse... Platão fazia essa divisão quando ele faz aquela analogia da carroça, não, da carruagem, que ele coloca os cavalos como as emoções e quem está conduzindo como a razão. Mas o importante, na verdade, é que há possibilidade, sim, de uma conversa entre a emoção e a razão, desde que eu tenha treinamento, desde que eu consiga, pela minha cultura ou por um esforço pessoal, entender esse funcionamento. Um dos erros, inclusive atuais, da nossa sociedade, isso vale inclusive para a fragilidade que a gente está imputando nas crianças e adolescentes e nessa geração atual, é a gente vender a ideia de confiar exclusivamente nas emoções. Do mesmo jeito que tentar entender o mundo racionalmente e exclusivamente racional não dá conta do todo, confiar cegamente nas emoções sem uma cultura que me ensine de verdade a ter uma inteligência e um alfabetismo emocional, a gente comete o mesmo erro. A emoção é uma das maneiras do nosso cérebro lidar com o mundo e a gente poder ter uma sincronia adequada. Mas ele não pode, de maneira alguma, ser entendido a emoção de forma ingênua como a raiz da verdade e por isso eu tenho que desconsiderar a razão. Esse equilíbrio que vem, de novo, pela meditação, pelas terapias, a que mais tem evidência é cognitivo-comportamental, mas é só porque ela foi feita para ter mais evidência, não quer dizer que as outras não tenham, ou por uma cultura familiar ou social que faça isso. Essa conversa que a gente chama top-down, da razão para a emoção, e bottom-up, da emoção para a razão, ela pode ser síncrona, e aí finalmente esse equilíbrio que eu quero pode acontecer. Muito bem. A gente vai entrar um pouquinho, porque o tempo vai voando, né? Já foi quase metade já do tempo. Então, as doenças, né? O pessoal que eu vi você falar sobre os problemas, né? A gente sai um pouco dessa parte filosófica, né? Vamos começar pelo sono, que é um problema que aflige aí milhões de pessoas, né? Eu, inclusive. Qual que é a importância do sono para o cérebro, né? A gente vê muita gente se gabando aí que dorme 4 horas por dia, que é muito ativo, que é muito espertão. É necessário o sono? E eu vi também que você mesmo falou de uma recente descoberta aí, que existe um sistema linfático no cérebro. Qual que é a importância de ter sistema linfático no cérebro, né? E é possível você curar ou tratar a insônia sem medicação? Então vamos lá. Todo organismo vivo, desde a bactéria até a baleia, em algum momento do dia, do ciclo circadiano que a gente chama, ela tem uma redução da atividade metabólica. Quanto mais complexo o organismo, mais complexo essa redução. Tanto é que nós, seres humanos, pagamos um preço muito alto. A gente passa 1/3 da vida de um modo desprotegido chamado dormir. Olha o preço que a gente paga. Se eu não faço parte de uma cultura para me proteger, imagine na savana africana, 200 mil anos atrás, o que custa passar 1/3 da minha vida dormindo completamente desprotegido e desatento ao meio ambiente? Se eu não estou inserido num contexto cultural, eu estou na água. E por que a gente dorme? Na verdade, isso demorou. A gente ainda está começando a escancarar essa resposta, mas o que a gente sabe hoje é bonito pra caramba. O sono é o preço que a gente paga por ter um cérebro adaptável. No vídeo que eu gravei lá do Porquê Dormimos, eu conto uma história que eu acho que vale a pena falar aqui. O ser humano é a única espécie
que consegue dominar o planeta de polo a polo, mesmo com todas as complexidades inerentes a cada ecossistema. A gente consegue ser um beduíno do deserto e um esquimó com adaptações culturais completamente diferentes, sem a necessidade da gente virar uma outra espécie. E olha que fantástico. Por quê? Porque, exceto nas espécies culturais, nas outras espécies que não acumulam informação através da cultura e, portanto, através do cérebro, a outra única maneira de eu guardar informações é através do DNA. Do DNA. Isso, outras espécies que não o ser humano. Tá. Eu vou tendo variações e mutações do DNA, aquelas que são melhores para aquele momento me fazem sobreviver mais e eu sobrevivo. Darwin clássico aí. Nas espécies que têm o privilégio de ter essa máquina, que consegue da mesma maneira que o DNA armazenar informação, mas que eu não preciso nem ter a mutação e nem preciso morrer por uma hipótese errada, eu consigo acelerar o processo de adaptação para que durante a minha própria vida, especialmente se eu estiver num contexto adequado de múltiplas cabeças pensando, eu consiga construir informação e adaptação em vida para que a nossa coesão social sobreviva. A questão toda é que o preço que eu pago para mudar literalmente a anatomia e a fisiologia do meu cérebro a cada nova informação é um período do dia e da noite para que eu possa reorganizar essa circuitaria que eu estimulei durante o dia. Daí o sono. Então, o sono, o que acontece durante o sono? Vai acontecer com o seu e com o meu hoje à noite se a gente dormir bem. A gente vai recapitular tudo o que a gente vivenciou, cognitivamente, afetivamente e com o corpo, literalmente. É como se fosse fast forward, então é igual o nosso videocassete antigo que a gente acelera, igual o vídeo hoje do YouTube. A gente está tão ansioso hoje que você já não consegue ver vídeo no YouTube a 1 de velocidade. Você tem que colocar o vídeo a 1,25, 1,50, 1,75, 2. Tamanha necessidade que você tem que a informação chegue logo para liberar dopamina e você se viciar e conseguir aturar muito tempo de atenção. Mas o fato é que o seu cérebro, literalmente, no hipocampo e em outras áreas, de forma rápida, revê tudo o que aconteceu e aquilo que importa fica, que normalmente é uma ideia mais grosseira, eu não preciso... Pode falar. É que estava dando o bolinho aí da conexão. Não, tá bem. O que eu preciso lembrar é que o bate-papo foi legal, que a gente conversou de várias coisas, é isso que vai importar. E aí, esse GIST, né, pensando no Gestalt, que é uma das terapias, nos caminhos da psicologia, em vez de ver a floresta, ver a árvore, essa questão toda, a nossa memória é muito mais do contexto do que do detalhe. E é isso que o cérebro faz à noite, ele apaga o detalhe para entender uma nova ideia, um novo enquadramento da realidade. Então, um dos papéis fantásticos do sono é literalmente permitir a consolidação do que eu aprendi. E lembrando, é um aprendizado que é físico, então, como médico do esporte, como ortopedista, se você não dorme, não adianta malhar, não adianta correr, não adianta quase nada. Você joga por terra todo o esforço que você fez. Do mesmo jeito, a cognição, a própria inteligência emocional, se você medita e a partir da meditação consegue olhar para suas emoções de forma distanciada e eu consigo ver uma ansiedade aparecer, não me conecto com ela, deixo ela passar e fico feliz comigo mesmo de ter aprendido naquele dia a encarar minhas emoções e pensamentos como algo distante de mim mesmo e desconstruindo esse eu que a meditação faz. Se você dorme mal, amanhã vai ser muito mais difícil meditar e voltar a ter aquela competência meditativa. Do mesmo jeito que você aprende ao sentir uma emoção, não ser guiado por ela, e na hora da ansiedade e da raiva, não tomar uma decisão com a raiva, com o medo, e por aí vai. Isso vai por água abaixo. Então o sono não é só para memória cognitiva, é para afetiva e é para física. Quem tem acidente vascular cerebral, AVC, e dorme mal, recupera menos do AVC. Então quem tem apneia do sono tem mais risco de ter AVC e tem mais demora para recuperar do AVC, se tratar do que aquele tratado ou daquele que não tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, falando do sistema linfático, que é o sistema clássico aí que a gente drena da perna, etc.,
é que o sistema do cérebro, ele é um sistema que só existe de noite. Por isso que quando você fez faculdade, quando eu fiz faculdade, o cérebro não tinha sistema linfático. E na verdade ele tem. É que o danadinho é um canal virtual que só abre à noite quando células do meu cérebro reduzem de volume e criam um canal que vão drenar. E vão drenar o quê? O lixo que meu cérebro produziu durante o dia. Que lixo é esse? As proteínas do Alzheimer, a proteína do Parkinson, a proteína da esclerose lateral amiotrófica, das doenças degenerativas. Portanto, se você quiser ter uma doença cerebral, é fácil, durma mal. Tá. E tem algum truque para facilitar de dormir assim, rapidamente? Então, tem, na verdade, assim, quando a gente fala das medidas comportamentais do sono, a gente chama de higiene do sono, né? A higiene do sono são o que eu faço antes de dormir para que eu possa dormir. A primeira coisa é a cama. O que eu faço na cama? Você só pode fazer duas coisas na cama: sexo e dormir. Ponto. Mais nada. Cama não é para ter TV no quarto. Esse é o primeiro ponto. O seu cérebro tem que ser condicionado, igual o Pavlov, que você balançava a sinetinha e você saliva, o cachorro saliva. Você tem que olhar para a cama e bocejar de tanto sono que ela te faz. E você faz isso indo para a cama com sono. Então, outra coisa, bati na cama, não dormi, sai e vai fazer outra coisa. Não fique enrolando para lá e para cá na cama. Cama só para dormir ou sexo, e só fique na cama se for para dormir. Foi deitar, não teve sono, vai para outro lugar. Outra coisa, evita estímulos. Então, assim, tanto tela, seja televisão, seja celular, iPad, computador, por aquela famosa onda azul, porque o feixe eletromagnético da onda azul confunde o seu hipotálamo, que é quem vai liberar a melatonina para dizer que está na hora de dormir. E, por exemplo, agora, a gente está falando às 9 da noite, você vai ver que você vai ficar meio agitado, eu também. Mais 1 hora e meia. Aí o que a gente faz espertão para ajudar? Toma um vinho. Aí tanto a ansiedade, tanto a agitação faz o sono ser mais perturbado, como o álcool também perturba o sono, fragmenta ele, impede a gente aprofundar o sono ou chegar na fase adequada. Então, e isso que é importante. É por isso que remédio para dormir, por exemplo, como Rivotril, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, mesmo o Zolpidem e o Stilnox, muito menos nessas drogas Zs que a gente chama, Zolpidem, Zolpiclone, elas são muito mais saudáveis, mas mesmo assim não substituem um sono fisiológico, né? E aí o que então, voltando? Então, cama, só sexo e cama, e dormir, só deite na cama se estiver com sono, evitar grandes estímulos antes de deitar, então evitar fazer atividade física à noite se possível, claro que a nossa rotina às vezes é muito louca, é quando dá, então tudo bem. Evitar beber antes de dormir, porque o álcool, ele aumenta, ele dá um sono inicial, então ele te dá a ilusão de que você vai dormir melhor, mas ele te dá até uma quantidade de sono, mas a qualidade do sono vai por água abaixo, né? Evitar tela, isso é super importante. Vai ler um livro, especialmente com luz amarela, vai fazer outra coisa. Eu sei que é difícil, eu sei que está muito habituado. Isso é outra coisa importante. Carregue seu celular lá na sala e deixe do lado da sua cama o velho e bom despertador, analógico ou digital, mas despertador. Não acorde com o seu telefone do lado, porque ao bater o olho no seu telefone, todas as ansiedades do seu dia disparam no primeiro segundo que você abre o olho, e com 30 minutos do seu despertar, você não sabe porquê, mas você já está cansado querendo voltar à cama. É que ao olhar o celular, você já engatilha todas as ansiedades do dia, porque esse danadinho do celular é fantástico por um lado, por outro, sua vida inteira, suas obrigações inteiras, seu estresse inteiro está aqui. Se você acorda com o despertar do celular, ele sem querer querendo, vira um gatilho para deixar mais ansioso. Do mesmo jeito, se você tem aquele danado, aquele relógio que conecta, joga fora aquele desgramado, porque ele te faz o tempo todo lembrar das suas obrigações, que chegou mais um WhatsApp, que chegou mais um e-mail, ninguém precisa saber disso o tempo todo. E aí é outro ponto importante do sono e para a vida, saúde mental, quarentena ou não. De novo meditação, de novo Buda, de novo terapia, de novo saúde mental. Precisamos prestar mais atenção na nossa atenção. Cadê sua atenção? É ela que vai construir sua saúde mental, é ela que vai construir a sua realidade, e se você não prestar atenção nela e viver a vida inteira no banco do passageiro, naturalmente, em momentos de crise como o atual na quarentena, a chance de você adoecer sem controle do carro é muito alta. Tem uma pergunta aqui sobre bruxismo, se tem alguma coisa para ser feita, pessoa que tem bruxismo à noite.
Bruxismo é rapidamente. difícil. Bruxismo é difícil. O que dá para fazer é botox, tanto nos músculos principais que tem a ver, e Uhum, vale a pena ir no ortodontista porque tem relação com algum desalinhamento da mandíbula, mesmo que seja uhum. discreto. E o realinhamento ajuda bastante. Mas bruxismo é uma coisa muito simples, mas que ainda é difícil de tratar. E tempo de sono ideal, tem isso? Individual, a média do adulto é 7 horas. A gente sabe que entre 6 e 8 parece adequado. Para a maioria de nós, menos do que 6 ou mais de 8 adoece. Tem gente que dorme 4 horas e fica bem mesmo, Fábio. Isso é o dormidor curto que a gente chama, mas isso é é uma Poucas porcentagem pequena. pessoas. A maioria de nós, a maioria executiva, eu vejo muito como neurologista, a minha esposa é psiquiatra, a gente tem no consultório executivos que pedem pra gente droga para acordar e droga para dormir, querendo trabalhar 20 horas por dia, dormir 5, e ele quer que o cérebro funcione bem dessa maneira. Desculpa, não vai dar, isso não é sustentável, uma hora a coisa vai quebrar e quebra. É ataque de pânico, é depressão, é infarta mesmo e por aí vai. Pediram para falar sobre meditação. Eu fiz o curso de Mindfulness de 8 semanas e até estava fazendo uma reciclagem, entrou essa pandemia e eu tive que foi interrompido novamente, né? Mas assim, hoje é uma ciência o Mindfulness, né? Foi Isso. criada por um inglês há 40 anos atrás, O se John não me engano, Kabat-Zinn, em isso. 1979. Ele aplica isso na Universidade de Massachusetts, né? Em Boston. Eles Isso. têm até um programa que é o Mindfulness Based Stress Reduction. Isso. E assim, através dessa prática, né, que mindfulness quer dizer atenção plena, você consegue vários benefícios, né? Queria que você falasse um pouquinho do mindfulness ou da meditação. Tem algumas diferenças, mas Eu acho que alguém do marketing tem que aproveitar e mudar o nome do mindfulness para engenharia da é um, mente. é um nome complicado mesmo. Não, mas porque assim, o mindfulness é fantástico, o mindfulness é brilhante, o mindfulness, essas 8 semanas tinham que ser dado no ensino fundamental, Na no Inglaterra isso ensino é feito. médio, então, Na e a gente Inglaterra em isso é feito. casa tinha que ter esse privilégio. Eu fiz esse curso também, com o Paulo Bloise, que é psiquiatra, psicanalista e professor de mindfulness. O Paulo é fantástico, inclusive fazendo um jabá para ele, o Paulo tem o movimento Mindfulness, ele faz cursos presenciais, inclusive está fazendo online agora. O Paulo é um cara super competente, foi para Boston fazer o curso, vai para lá quase anualmente para fazer reciclagem de outras coisas, e mudou minha vida com toda certeza. Assim. O Mindfulness são estratégias de atenção que vão muito além daquela meia hora para pensar em nada, não existe não pensar em nada, especialmente no começo, que mudam a sua vida. Por quê? Porque, como eu estava falando um pouco antes da atenção, eles permitem, a mindfulness, esse conjunto de técnicas, permite você entender o quão alheio você está ao controle da sua atenção, de que maneira eu posso assumir melhor esse volante, o que é esse volante, essa marcha e esses pedais que aceleram, que freio, mas especialmente trazer para cada segundo da sua vivência a capacidade de estar aqui. Tem uma frase do Mindfulness que eu acho brilhante, que é: você está a uma respiração de você mesmo. Isso tem um poder para a saúde mental que é absurdo. Assim. A capacidade de, quando você se pega extremamente desatento e ansioso, lembrar que você pode respirar fundo, lembrar que você está no seu corpo, lembrar que você está aqui, e pegar essas ansiedades e transformá-la em algo que eu posso realizar agora, e que eu possa separar aquilo que é factível real daquilo que é uma construção do meu cérebro, isso é absurdamente libertador e isso faz diferença. Não é fácil, por isso que o curso presencial ajuda, por isso que a meditação guiada ajuda. É um hábito e, portanto, como todo hábito, precisa de gatilhos bons, de um contexto adequado, precisa de reforços ambientais e sociais para ser consolidado, mas vale muito a pena a tentativa e a teimosia de manter. Eu mesmo fiz o curso, no começo você fica empolgado, faz, depois parei, e aí de muito tempo depois, por várias necessidades pessoais, e de novo, pela riqueza da teoria, voltei a assumir e faço pequenas dosagens durante o dia. Tem um aplicativo que me ajuda, de um amigo meu que é um monge, que ele chama Vive Meditação, um aplicativo fantástico, que é o Sati.
um monge fantástico, que também tem meditações de 5 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos, e você vai usando como você quer, e você vai usando essas técnicas de novo para coisas mais longas e mais curtinhas, de lembrar, por exemplo, que você está a uma respiração de você mesmo ou da sua saúde mental. Ainda em relação, só para você que você é um cientista, né, um professor universitário, só lembrando que o Mindfulness ele tem várias comprovações científicas, né? Inclusive nesse fenômeno que é a neuroplasticidade, né? Ele muda alguma coisa no cérebro, né? E é através disso que ele obtém benefícios. Não é simplesmente você ficar lá meditando, isso muda alguma coisa no teu cérebro e isso traz os benefícios, entre eles diminui a ansiedade, melhora do sono, melhora a resposta imunológica, nesse período aqui é uma coisa importante, reduz o processo inflamatório, melhora a tomada de decisão, porque ajuda na atenção, no foco, melhora a pressão arterial, resiliência, capacidade de decisão e etc. Né? Então, neuroplasticidade é toda a capacidade do cérebro de adaptar. Então, por exemplo, quando você é ansioso, deprimido, pessimista, você está fazendo neuroplasticidade, só que neuroplasticidade ruim. A insônia é uma neuroplasticidade ruim. O zumbido não é uma doença do ouvido quando ele cronifica, ele vira uma doença do cérebro, neuroplasticidade ruim. Toda a realidade que você constrói é um tipo de neuroplasticidade. O que o Mindfulness faz, que é fantástico, é inclinar para a neuroplasticidade do bem. E se a gente não fizer isso, não prestar atenção, o cérebro é danadinho. Ele vai focar no negativo, ele vai focar no prejuízo. Agora, na quarentena, ele vai focar na incerteza, especialmente nesse momento político caótico, onde o Ministério da Saúde fala uma coisa e o presidente fala outro. A incerteza provoca uma insegurança e uma ansiedade gigantesca, e isso vai virando uma neuroplasticidade ruim. O legal do Mindfulness, da terapia, da sabedoria, de qualquer formato, é de que você naturalmente vai assumindo a rédea da própria cabeça. E quando eu estou bem comigo, eu estou bem com o mundo, eu estou bem com o outro, o que naturalmente me faz ficar melhor comigo, o que naturalmente me faz melhor ficar com o outro, e o ciclo virtuoso começa a expandir. Você acha que tem até uma pergunta a esse respeito, e eu acho que a dúvida é bem pertinente. Na Inglaterra, eles fazem o Mindfulness como matéria, mesmo nas crianças, né? Uhum. Você acha que isso dá para ser usado em criança hiperativa? Dá para melhorar a criança hiperativa com Mindfulness? Melhora. Então, assim, inteligência socioemocional, que o Mindfulness acaba entrando, eu não tenho nenhuma dúvida, é o atributo mental do profissional do século XXI, porque aprender técnicas da nossa profissão, a coisa vai mudar tão rápida que não vai ser mais decoreba de técnica que vai fazer nenhuma diferença profissional, vai ser a capacidade interna de me manter adaptável, ter a mentalidade de crescimento, e isso envolve inteligência socioemocional, e isso deve ser ensinado, se não na escola, em casa, como projeto da família, de construção de uma sabedoria da família e dos indivíduos que compõem essa família. Inteligência socioemocional, e por isso que é importante, voltando àquela ideia, como a gente não basta, o Mindfulness não ajuda só a pessoa, ele ajuda o todo. Quando eu me entendo, quando eu consigo entender os meus gatilhos, eu me relaciono melhor. Quando eu paro de julgar e passo a entender e compreender, eu me relaciono melhor com quem eu não entendo. Volta aquela discussão nossa de uma discussão política. O Jonathan Haidt, no livro dele, Da Mente Moralista, ele mostra de forma bem clara, direita e esquerda têm cérebros diferentes. O enquadramento que o cara conservador... Vamos pensar nos Estados Unidos que a pesquisa, o republicano e o democrata, são os dois do bem. É que para os dois, o que vale mais na vida é diferente. Mas os dois querem o melhor para o mundo, querem o melhor para as pessoas. Quando eu medito, quando eu tenho uma sabedoria para... Quando o julgamento e a raiva vier, eu freio e ouço e aprendo, presumo que o outro pode me ensinar, a chance de um diálogo é fantástico. E, de novo, isso pode e deveria ser possível desde a infância. E nas crianças hiperativas, criança é hiperativa na maioria das vezes, o que não quer dizer que ela tem transtorno de déficit de atenção. O TDAH existe, não é uma invenção da indústria farmacêutica, ele é real. Há um exagero de medicação, mas há também um exagero da negação da doença. Tem um equilíbrio aí.
Por outro lado, toda criança pode se beneficiar. Mesmo a calminha pode ser mais equilibrada, mais feliz e mais resiliente e construir mais saúde aprendendo mindfulness. Então não é só para o agitado, é para todo mundo. Devia ser item igual sanitário, igual sua casa, igual saúde ser pressuposto na Constituição, saúde emocional a partir do mindfulness ou a partir da inteligência socioemocional tinha que ser pressuposto da Constituição de qualquer família e qualquer sociedade saudável. Verdade. Mudar um pouquinho para a memória, que para mim acho que é um assunto muito legal dentro da tua área, que é a memória, né? Qual que é a importância da atenção? Porque eu estou vendo assim, minha filha está tendo essas aulas online, e ela fica na aula online, mas brinca com o gato, não está tendo atenção nenhuma, e provavelmente isso não está sendo fixado para ela. Então, qual que é a importância da atenção na memória e no aprendizado? E esquecer faz parte da memória? Faz. Então vamos começar pela última pergunta. Esquecimento é a outra face da moeda do lembrar. Se você não esquecer, você não guarda. O esquecimento é obrigatório para um bom funcionamento da memória. Volta à conversa que eu falei antes. Para eu poder lembrar que eu falei com você hoje, para eu lembrar afetivamente, cognitivamente do que eu falei, eu preciso ignorar. Agora eu vou lembrar porque eu estou falando. Se você usa o fone com fio ou sem fio, se sua blusa é branca ou não é branca, se atrás aí tem Londres e Paris. Isso não é o mais importante. Mas isso está entrando pela minha visão, isso está sendo registrado e, felizmente, o meu hipocampo à noite, que é essa região da memória, vai apagar o que não importa. Então, o esquecimento é super importante. A questão toda, e aí agora eu vou para a atenção. Então, o esquecimento é obrigatório para a memória acontecer. Então, fique um pouco feliz de esquecer algumas coisas. É óbvio que quando isso traz prejuízo para a sua rotina, aí você tem que me procurar no consultório. Mas a grande maioria das pessoas que me procuram no consultório, Fábio, aí que é importante, não tem problema de memória, tem problema de atenção. Como é que funciona a memória? O que acontece na memória? A memória é muito mais dizer não do que dizer sim. E isso é importante. Para poder dizer sim para você, eu estou ignorando todas as ansiedades que estão querendo fazer um pop-up na minha cabeça, igual aquelas janelas que vão abrindo no seu Explorer aí, na sua internet, e abrem na nossa cabeça. Você tem que ignorar essas interrupções internas, você tem que, de preferência, tentar minimizar as interrupções externas, para que você diga não, inclusive a pressão nesse momento da cadeira no bumbum de todos nós, que eu acabei de lembrar que você está sentado e que seu bumbum está meio torto, e que você vai até ajeitar na cadeira agora para lembrar dele. O seu cérebro está dizendo não para tudo isso que quer chegar na consciência, mas ele está inibindo. O grande papel da consciência e da atenção é dizer não. E isso exige treinamento. A atenção sustentada, ela não é hábil espontaneamente. Eu preciso treinar. A atenção alternada, que a internet faz, que o dia a dia faz, isso é espontâneo e natural. Eu pulo de galho em galho muito fácil, mas eu não tenho facilidade de sustentar. Mais um motivo pelo qual o Mindfulness é genial, porque ele me faz aprender a ignorar esses distratores internos e externos. A atenção é o pressuposto inicial para qualquer memória adequada. E vale da mesma maneira para não só a memória cognitiva. Como é que eu vou aprender? Eu estou com uma filha, eu tenho um privilégio hoje, tenho uma filha de 4 meses. Como é que eu vou aprender a lidar com ela, entender que choro é dela, de que jeito, se eu não estou atenta a ela e se eu estou mexendo no celular? Não vai acontecer. Eu tenho que estar ali às 3 da manhã, sim, olhando para o rostinho dela e para as reações dela, para que eu possa aprender que o choro das 3 da manhã, com tal característica do choro, de entonação e com a movimentação dela, não é fome, pode ser frio. Pode ser simplesmente, ela está chutando, eu preciso só segurar ela um pouquinho a perninha. Isso só vai acontecer se eu estiver atento. Se eu não for atento para conversar com a minha esposa, para a gente se atualizar o tempo todo, nem ela está feliz comigo daqui a pouquinho, e nem eu, porque ela está brava comigo, eu nem sei porquê. A atenção é pressuposto para qualquer atualização de modelo interno chamada consciência. Ela é extremamente importante, e nesse momento de quarentena, definitivamente é a ferramenta mais importante que a gente tem para continuar saudável. Muito bom.
Sobre saúde e envelhecimento do cérebro, né? Acho que é um assunto também está acabando, mas vamos tentar falar sobre isso, né? Primeiro, acho que tem um erro muito básico das pessoas que pensam em treinar o cérebro separado de treinar o corpo e treinar o corpo separado de treinar o cérebro, sendo que o cérebro está dentro do corpo. Então são E coisas foi totalmente... criado, e ele aparece na natureza para cuidar do corpo. Então, São pensar no cérebro totalmente isolado, indissociáveis. pensar no São cérebro totalmente isolado indissociáveis, né? é tão errado quanto pensar na pessoa isolada do contexto da sociedade que ela vive. É o mesmo erro. E é por isso que a atividade física faz melhor para o seu cérebro do que a atividade cognitiva. Exatamente. Porque, assim, pelo que eu penso, né, a atividade física, ela protege muito das doenças vasculares, né? E o cérebro, a parte vascular, acho que é preponderante em relação a isso, né? Perfeito. Então, o órgão mais importante do corpo é o vaso. Então, para o cérebro faz diferença. A maioria dos fatores de risco para o Alzheimer são vasculares. Isso é super importante. Mas o fato mais importante, saúde não é algo gratuito. Saúde é algo que eu construo. Eu vou colher o que eu plantei. Quanto mais consciente eu tiver dessa verdade, mais eu vou construir minha rotina para incliná-la para plantar coisa boa, para colher coisa boa. Tanto hoje, no meio da quarentena, como daqui a 40 anos. Com essa premissa, eu vou entender por que eu vou pagar um preço, sim, de tentar meditar 20 minutos agora, mesmo doendo quase. Por isso que eu vou pagar o preço de agora, mesmo com preguiça e sendo muito mais gostoso ficar no Netflix, ir para academia, quando a gente voltar, poder voltar para academia, ou pular corda em casa. O vizinho vai reclamar, mas vale a pena. O vício é aquilo que é bom a curto prazo e péssimo a longo prazo. Virtude é aquilo que é ruim a curto prazo e bom a longo prazo. É esse equilíbrio da vida que é super importante. E o envelhecimento vai cobrar exatamente se você conseguiu plantar virtudes em vez de vícios. E aí vale muito a pena. Voltando aqui, a gente já falou tem 3 patamares para a saúde cerebral: sono, a saúde do corpo, especialmente a física, e a saúde social. Quem envelhecer bem, esquece o cérebro e cuida dessas 3 coisas. Atividade física cuida de neuroplasticidade, atividade física faz isso, a saúde social faz neuroplasticidade do bem e o sono consolida a neuroplasticidade do bem. É a chave para um cérebro saudável, naturalmente para uma mente saudável, naturalmente para uma sociedade saudável. Colocaria mais 2 coisas, a alimentação e a própria meditação, né? O Brasil, ele é campeão mundial, se não é ainda, vai ser, de Alzheimer. O que a gente consegue fazer, o que a neurociência já sabe, que a gente pode retardar ou diminuir essa incidência de Alzheimer? Por que no Brasil tem tanto Alzheimer? É a genética? 50% dos casos de Alzheimer não precisariam existir, 50%, metade, se nós vivêssemos num país decente. Não é que a pessoa, e aí que é importante, não é que a pessoa não teria no cérebro dela a proteína do Alzheimer, teria. Só que ela teria o que a gente chama de Fabiano, reserva. só vou falar para você, faltam 50 segundos, apareceu aqui, que não vai dar tempo para a gente falar tudo. Tá, mas é só para dizer que metade das pessoas que têm Alzheimer poderiam não ter se construísse um envelhecimento adequado. E as premissas são exatamente essas que a gente falou. É muita gente. Cuida do seu cérebro, construa reserva cerebral, igual você constrói a poupança para aposentar bem. Muito bem, eu te agradecer a tua presença aí, foi muito legal, eu aprendi demais. Tomara que a minha neuroplasticidade tenha melhorado muito aí. Sim, muito grato a você e a todas as pessoas que estiveram com a gente aí. A gente deu um pico aí de umas 90 pessoas, muito legal. Legal, foi um prazer, um privilégio e até a próxima. Vai ficar gravado aí e depois a gente passa para o YouTube. Um abração, tá encerrado, Valeu. Acabou o tempo. Valeu, obrigadão.